fui condenado a pagar 200 mil por ter usado uma peruca. Num país onde... Peruca é o meu que te catuca, rapaz. Larga de ser mentiroso da porra. Bicho cínico da porra, além de ser covarde. Ele tá falando que foi condenado porque usou uma peruca. Porra nenhuma. Foi condenado por ser transfóbico. E aí é que tá. É uma covardia do caralho, porra. Vai te tomar no... Usa o parlamento pra fazer ataque transfóbico e depois vem com essa de que só usou uma peruca. Vai te tomar no... É covarde pra caralho, porque faz esse tipo de coisa e depois não quer sofrer as consequências. Sabe por quê? Porque quem sofre as consequências são as pessoas trans, que estão no meio da rua, sofrendo as consequências reais das tuas falas nas redes sociais e no parlamento. Seu escroto caralho. Sobe lá naquela porra e faz piada com Lula, foda-se. Sobe lá e faz piada com Xandão. Sobe lá e faz piada com Jorge Paulo Lemann, o cara que tava por trás lá daquele rombo das lojas americanas. Faz piada com bilionário, porra. Faz piada com outros deputados. Vai fazer piada com pessoas trans, porra. Vai tomar no cínico do caralho esse moleque covarde do cacete. Se tu tá preocupado com essa porra mesmo, eu duvido tu me defender da tua amiga do PL que tá ameaçando me processar porque eu peguei os dados públicos do controle cidadão da Câmara e fiz um vídeo. Quero ver tu falar que essa porra aí tá tudo certo, seu escroto. Deve ser muito difícil ser bolsonarista e ter que defender coisas tão contraditórias o tempo todo. Aqueles que são pela família, pela moral e pelos bons costumes acham, de bom tom, eles acham que é saudável alguém ir lá fazer piadinha com pedofilia. Alguém tentar normalizar a pedofilia, como foi o caso do Léo Lins. Aquele burro do Marcos Mion, é muito burro aquele sujeito. Ele foi e defendeu o Léo Lins. Aí o pessoal cobrou dele a empatia. Ué, você achou ruim quando tiraram o sarro do teu filho que tem autismo? Aí o tico e o teco dele deram um nó. Quando deu um nó, aí ele retirou o que ele falou. E esse, gente, são um compilado de humoristas que se pronunciaram a favor de Léo Lins após ele ser condenado a 8 anos de prisão por falas preconceituosas. Aqui nós temos Rafinha Bastos, Danilo Gentili, nós temos... eu conheço todos, só que eu não lembro o nome de todo mundo. E se a gente cavucar, também tem algumas piadinhas aí meio que sem graça, mas a gente até deixa bastante. Ontem eu fui pego de surpresa com o Marcos Mion também revoltado com a condenação do Léo Lins, né? Sendo que há um tempo atrás, há anos atrás, ele também se revoltou contra o Léo Lins por conta de piadas com autista. Sendo que o Marcos Mion, ele tem um filho autista. Então assim, eu fiquei tentando entender como é que ele defende um cara que faz umas piadas tão pesadas, né, contra vários temas. Depois de toda a repercussão negativa, né, até porque o Marcos Mion tem que entender que ele não tá mais na Record, ele tá na Globo, e a Globo não aceita esse tipo de trelezinha na internet. Ele disse que ele também não concorda com certos tipos de tema abordado pelo Léo Lins, só que a condenação em si que ele achou exagerada demais e ele repudia. A famosa liberdade de expressão, que independente de ser liberdade de expressão, tem que haver um limite. Não é só porque você tem a liberdade de expressão que você pode ser homofóbico, você pode ser racista, você pode ter falas de pedófilo, não funciona assim. Aí vem justificar, é só não ir assistir. Então quer dizer que a mulher que é violentada na rua é só ela não sair na rua. Dá um tempo. Enfim, de todos que defenderam o Léo Lins, o Marcos Mion com certeza foi a minha maior decepção, porque ele como pai de uma pessoa autista, né, ele no mínimo ficaria calado, ou poderia botar uma mensagem nas redes sociais, isso aí, vamos nos conscientizar, né, pra poder tomar cuidado com as brincadeiras que a gente faz, não aplaudir a condenação, mas também não desmerecer. Porque amanhã, eu nunca farei isso, mas amanhã se eu tivesse que vir aqui criticar uma criança ou uma pessoa autista e ele viesse falar alguma coisa na internet, era 2 tapas na tua cara. Que moral você tem? Tu defender um cara que fazia piadas completamente escrotas. Como falta empatia pra essas pessoas, né? Eu tinha um amigo que falava que pimenta no cu do frango é tempero. É bem por aí mesmo. Agora tem uma coisa, um sujeito que nem um Léo Lins, com as piadas que ele faz, normalizando a pedofilia, a maneira como ele faz, eu jamais deixaria ele chegar perto de uma criança da minha família, ou perto de uma criança de qualquer amigo meu. Eu não permitiria. Se for abusar de uma criança, abusa do seu filho. Ele vai fazer o quê? Contar pro pai? Isso é piada pra vocês, inocente? Eles dizem que é um mau exemplo ser homossexual. Eles querem proibir a fala dos professores em sala de aula sobre história, quando eles falam a verdade sobre o golpe militar. Tentam calar o professor em sala de aula e querem liberar a putaria no sentido desses preconceituosos poderem fazer o que querem nas redes sociais. A liberdade de expressão é só para esses idiotas. A liberdade de expressão não pode ser pro professor, a liberdade de expressão não pode ser pra esquerda. Haja visto o Nicolas, ficou bravinho com a imprensa porque falou sobre o primo dele, traficante. Ué, é notícia. Vocês não pregam a liberdade de expressão? Tá feito. Depois de quase 2 semanas do primo do Nicolas, Glaicon, ser preso com 30 quilos de maconha, 3 quilos de
Finalmente o Chupetinha veio se manifestar publicamente. Sabe o que ele disse? Ele disse que não importa o tráfico nesse caso, importa todo o sensacionalismo que a imprensa e a oposição de esquerda estão fazendo a respeito do acontecimento, como se fosse culpa dele. Ele ainda disse que quem erra tem que pagar. Ô, seu Nicolas, não foi isso que você tinha dito, não. Você tinha dito que traficante é a pior raça que existe, que às vezes é um sujeito que nem usa drogas e trabalha e lucra com a desgraça alheia, com o vício alheio, separação de família, destruição de patrimônio, doenças graves e mais. Agora que o seu primo, aquele traficante de meia tigela, foi preso cheio de você vem falar que não importa o tráfico? Mas você é um hipócrita mentiroso mesmo. Tem que ser muito otário mesmo. Olha o seu gado otário, desinformado e radicalizado pra cair na sua conversa. Esse pessoal que luta pela moral e os bons costumes, eles deveriam também aprender um pouco sobre ética, porque a ética e a moral na filosofia estão intrinsecamente ligadas. É totalmente incompatível eles defenderem liberdade de expressão para esses crimes que são cometidos e, ao mesmo tempo, acharem que o Trump está certo, bloqueando as universidades nos Estados Unidos, querendo amordaçar a academia. O Nicolas é pai. O Marcos Mion é pai. E aí? Vocês deixariam o Léo Lins dormir no mesmo quarto da sua criança? Vocês deixariam? Eu não deixo. Eu vou contar pra vocês aqui duas situações pessoais que ocorreram comigo e a importância de se ter cuidado com brincadeiras de cunho preconceituoso, com características muitas vezes até criminosas. Eu me lembro, a gente garoto, saímos de carro e pusemos uma perna, assim, era uma calça cheia de jornal, costurada num tênis. Então, a calça parecia uma perna, a gente prendia num fusquinha, prendia a perna na porta e tinha ketchup na perna. E a gente passava gritando nos pontos de ônibus, ai, 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 prendia a perna. Nossa, o pessoal, tinha gente que ficava tão sentida com aquilo, que falava, moço, sua perna tá presa. Avisava que a perna tava presa. Tinha gente que dava risada, que logo captava que era uma zoeira. Uma brincadeira inocente. De repente a gente passa num ponto de ônibus, tinha um rapaz sem uma das pernas, e ele fez assim, ó, o carro passando, ele olhou pra perna dele. Aquilo matou a gente. Nós nunca mais fizemos brincadeira com isso. Porque a gente aprendeu ali que pode doer em alguém. Que tem pessoas que perderam a perna. Tem pessoas que têm familiares que perderam a perna. É inocente? Era pra ofender? Não era. Mas ofende. Mas machuca. Eu logo pensei, minha mãe é diabética. Se ela me perde a perna, eu faço aquela brincadeira? Não, eu não faria. E nós tínhamos uma brincadeira também em grupo, que era assim, eram 3 pessoas combinadas, eu mais 2. Nós éramos combinados. Então alguém chegava pra alguém que estava chegando no grupo, que não conhecia nossa roda de amigos, e falava assim, pergunta pro Fernando ali, como é que a irmã dele anda de bicicleta? A pessoa, né, inocente, chegava, né, imaginava que era algum trejeito que a pessoa tinha, tal, perguntava pra mim. Como é que a tua irmã anda de bicicleta? Eu pegava, baixava a cabeça, ficava sério, olhava pra ele e falava, não conversa mais comigo. Levantava e ia embora. E já o outro, o terceiro combinado, falava pra ele assim, você é louco? A irmã dele tá numa cadeira de rodas. A irmã dele não se movimenta, não faz isso. E a gente tinha essa brincadeira, fazia isso com todo mundo. Depois a gente ria pra caramba, que a pessoa se constrangia, né? Alguns mais, outros menos. E eu me lembro até hoje, um médico, muito famoso aqui na cidade, por ser um humanista, uma pessoa maravilhosa. Ele olhou pra mim e falou pra mim, Fernando, como é que tua irmã anda de bicicleta? Eu fiz essa cara, saí andando. E ele veio atrás de mim, falou, me desculpa, eu não sabia, me desculpa. Falaram pra eu falar, eu nem pensei, me perdoa, eu não queria te magoar. Me perdoa. Se vocês vissem o jeito como ele fez. E ali eu vi um ser humano maravilhoso, cheio de empatia pela dor do outro, compreendendo que todos nós temos fantasmas. E nós não fizemos mais essa brincadeira. Nós paramos de fazer essa brincadeira, até porque ela era bastante constrangedora, embora não tivesse nada de ofensa a ninguém. Existe às vezes uma diferença entre você brincar com alguém de uma maneira saudável e você brincar com alguém para ofender essa pessoa, para satirizar a pessoa, para ridicularizar. O humor, ele é utilizado até politicamente. Vejam que Nicolas gosta de lacrar, e diversas vezes ele perdeu a boa com o Janones, com outras pessoas que foram lá, porque as pessoas tiraram o sarro dele, ele não aguenta. Se você não aguenta, não desce pro play. Se você não aguenta brincadeira, você não deve brincar. Isso é uma norma ética entre amigos. Eu fiquei pensando esses dias num idiota, aquele ex-nadador, que falou que pior do que o Covid-19 era o Covid-13. 13 se referindo ao 13 de PT. O Covid-13, vírus Lula, é R$100.
Eu fiquei com uma raiva desse cara, que é um negócio que te tira do sério. Porque na Covid, eu perdi meu padrinho, eu perdi amigos próximos. Foi um momento muito difícil da minha vida, muito doloroso, até hoje é doloroso pra mim. Alguém brincar com isso, pra mim é inadmissível. Pra mim é triste. Eu não suporto isso. É o meu fantasma. O nível emocional que um ser humano pode chegar, se ele der um murro naquela pessoa, ele pode responder às vezes por agressão? Pode. Mas há de se ter a justa medida do quanto essa pessoa foi agredida psicologicamente. Esse imbecil, só pra lacrar, pra ser engraçadinho, ele não pensou no que ele estava falando. Ele não pensou que ele atingiu 700 mil famílias. Que nada foi mais grave no Brasil, nada foi mais triste do que a perda dessas vidas humanas por conta de um negacionista, um idiota que nós tínhamos à frente do nosso país, um babaca que pregava que a pessoa estava protegida com a cloroquina. Foi o que meu padrinho fez, estou protegido, vou voltar a trabalhar. Eu vou voltar a trabalhar porque é uma gripezinha. Eu acho até que eu já peguei. Morreu, meu padrinho, morreu. Bolsonaro matou pessoas. Eles mataram pessoas e agora vem fazer piadinha com Covid-19, Covid-13. Cala a sua boca, deputadozinho. Quer dizer, são esses sujeitos que querem fazer brincadeirinha sem ter problemas. Então eles defendem o Léo Lins. Mas ao mesmo tempo, eles são pela moral e pelos bons costumes. Aí o cara vai lá, faz piada de violência sexual, ele faz piada de pedofilia, ele faz piada de tudo, normalizando. Na boa, retirem seus filhos de perto desses elementos. Eu trabalhei 14 anos numa clínica psicológica. Eu fazia atendimento, eu era psicólogo. Sou psicólogo, não deixo de ser. Mas eu vi o quanto a violência sexual em crianças em formação, que até aos 6, 7 anos a criança está formando a personalidade. É pior ainda do que quando já adulta, a pessoa já é adulta e sofre uma violência. Eu sei o quanto isso mexe com a cabeça. Eu sei o quanto isso destrói uma pessoa. Eu fui testemunha ocular dos frangalhos psicológicos a que a pessoa é submetida com uma violência sexual. E o sujeito lá tá brincando com isso daí, dando risada, normalizando. Aí tem um bando de louco, de maluco, de disfuncionais lá que ficam dando risada daquilo. Que doença, que psicopatia que essa sociedade está vivendo, meu Deus do céu. Ofende negros, ofende orientais, ofende pessoas com necessidades especiais. Vocês podem gostar do sujeito, mas o que ele faz não é saudável. Ponto. Piada não é para ser levada a sério, né? Principalmente num país onde as coisas que é para ser levada a sério não são levadas a sério. Aí trata-se como piada, né? O Congresso devia ser uma coisa séria, não pra pôr peruquinha, deputado. Vocês podem salvar o nosso povo, vocês podem dizimar o nosso povo. E o senhor coloca peruquinha e faz gracinhas lá com pessoas homossexuais. Se o Brasil fosse sério, deputado, o senhor não seria deputado. O senhor fez a mesma coisa que Léo Lins, que foi brincar com algo sério, que foi ridicularizar o ser humano, utilizando-se pra isso do humor. Nesse mesmo instante que Léo Lins é condenado a 8 anos e pouco de cadeia, você tem Sérgio Cabral condenado a mais de 400 anos, fazendo um videozinho praticamente como se fosse um influencer na cobertura do prédio dele no Rio de Janeiro. Então, o que eu acho? A mesma coisa que você acha. De que hoje foi um dia desanimador para o país. Gente, eu vou pedir vocês para me seguirem. Me segue. Eu preciso de voz para combater esse tipo de coisa. Nicolas acha desanimador que Léo Lins tenha sido condenado a 8 anos de prisão por fazer piada com negros, nordestinos, pessoas com deficiência, judeus, gays e até com uma criança com hidrocefalia. Desanimador é viver num país onde um deputado eleito defende isso em nome da liberdade de expressão. Liberdade de quê, Nicolas? Liberdade para ofender quem já apanha da sociedade. Todo santo dia. É isso? O que o humorista Léo Lins fez não é humor, é discurso de ódio, com o microfone na mão. Não tem nada a ver de politicamente incorreto, quando o alvo da piada é sempre quem está na base da pirâmide. A justiça foi clara. Liberdade de expressão não é salvo-conduto para humilhar negros, gays, indígenas, pessoas com HIV ou com deficiência. Sim. E o Nicolas, mais uma vez, se coloca ao lado do agressor. Porque para ele, humilhar um judeu no palco é liberdade artística. Mas se alguém fala Lula livre, ele grita crime de apologia ao condenado. Hipocrisia, gente, tem nome e tem sobrenome. Sim. Não é coincidência que os mesmos que odeiam cotas, política de inclusão e falam em meritocracia, sejam os que defendem esse tipo de humor. Eles têm medo de perder o direito de ofender. E agora estão apavorados, porque o Brasil começou a reagir. E é por isso que eu te peço, nos dê força, voz, palavra. Nós estamos aqui para isso. A condenação do Léo Lins não é um ataque ao humor, é um recado claro.
Discurso de ódio vai ter consequência. E quem defende esse tipo de violência, com risada no fundo, como Nicolas, mostra exatamente de que lado está. E não é do lado do povo que colocou ele lá em Brasília, para receber salários altíssimos e morar em mansões. Então, gente, mais uma vez, nos dê voz. A gente tá aqui para lutar. Nicolas Ferreira, aí essa semana foi alvo aí de um escândalo. O escândalo não é dele diretamente, mas do primo dele. Primo que eu mostrei aqui vídeo do Nicolas dizendo que uma vez saiu aí de madrugada pra festa com esse primo e outros traficantes armados, que um dos traficantes era foragido, ele ia se entregar, mas antes quiseram ir pra festa armados, e aí antes de se entregar um ainda falou pro outro, olha, toma o meu ferro aí, toma minha arma aí. E o Nicolas achou aquilo muito normal, a ponto de contar isso num podcast que ele foi. Dadaiada, quer que eu leia seus pensamentos? Eu vou adivinhar tudo o que você tá pensando. Você tá pensando, sabe o quê? Que a esquerda vai esquecer o caso do primo do Nicolas Ferreira só por causa da fuga da Zambelli. Eu tô achando até que resolveram dar essa notícia pra ver se isso abafava o caso, mas não vai abafar não, viu? Tem muita coisa aí sendo descoberta. E pra quem pensou que a gente ia parar por aqui, tire o chifinho da chuva, viu? Que vamos continuar fazendo vídeo todos os dias. E diz que tem gente já investigando aí, escavacando a vida do Nicolas pra saber mais coisas. E eu tô gostando, viu? Veja esse vídeo aí do Leonel. É o primo do Nicolas, com 30 quilos de droga, que é filho de um candidato a prefeito, ou seja, tio do Nicolas, que recebeu 1/3 das emendas parlamentares do Nicolas Ferreira. Ou seja, o pai desse recebeu as emendas parlamentares, era secretário do município e também depois concorreu à prefeitura. Acabou perdendo, mas recebeu os recursos públicos das emendas parlamentares do Nicolas. Já sei, vocês vão dormir preocupados, né? Porque eu falei, pois pode se preocupar sim, viu? Porque talvez, muito em breve, apareça, sabe o que aí? Uma bomba! Beijinho do chifre, Gadaiada! Se você não sabe, o Tribunal de Contas da União, a função dele e da Controladoria Geral da União, que é a CGU, é investigar se teve aí dinheiro roubado em emendas parlamentares e em repasses que são feitos com dinheiro público. Qualquer dinheiro, mesmo que não seja emenda. Dou um exemplo, o deputado mandou, vamos supor que um deputado aí, vou inventar aqui um apelido qualquer, Nicoca. Aí o deputado Nicoca vai lá e envia aí R$1,5 milhão para um parente seu. Não tô falando do Nicolas, hein? E vamos supor que esse parente pegou todo o dinheiro e roubou, e não fez nada com esse dinheiro. Ou pior, desviou o dinheiro para tráfico, imagina isso. Verba pública, dinheiro que nós pagamos de imposto, sendo desviado para traficantes. Urgente, agora nós vamos saber a verdade sobre o Nicolas. Acabei de entrar com uma representação para investigar as emendas multimilionárias que o Nicolas mandou para a cidade que o seu tio, pai do primo traficante, era secretário. Agora, gente, o Tribunal de Contas vai nos responder exatamente quanto do nosso dinheiro foi destinado nessas emendas e como ele foi aplicado. E eu prometo para vocês que se houver, gente, qualquer indício de irregularidade, mesmo que por 1 centavo, eu vou pedir a cassação do Nicolas. O Brasil precisa, urgente, de saber a verdade. Compartilhe esse vídeo para que mais gente também fique de olho nessa história. Pedro Rousseff anunciou aí que acionou o Tribunal de Contas da União para investigar as emendas que o Nicolas Ferreira enviou para o pai do seu primo traficante. Se você não está sabendo, eu vou te mostrar aqui o vídeo do próprio Nicolas Ferreira, a não ser que ele tenha apagado, mas aí eu mostro uma cópia do vídeo, né? Mas é melhor mostrar direto dele, de que ele enviou aí R$1,5 milhão de emenda para o tio dele. No vídeo, ele não cita que o tio dele é tio dele. Galera, fogo no parquinho da extrema-direita. Treta. Dessa vez foi o apresentador Danilo Gentili que escancarou a hipocrisia do chupetinha Nicolas Ferreira. Na semana passada, viralizou um vídeo do chupetinha Nicolas Ferreira, primo de um traficante de drogas que está preso, defendendo uma medida do Donald Trump de verificar as redes sociais para impedir que críticos do Trump possam receber o visto para entrar nos Estados Unidos. Mas será que ele pensava o mesmo dos críticos do Joe Biden? Por isso eu vou trazer aqui o trecho da fala do Danilo Gentili para vocês que desmascara essa hipocrisia do chupetinha. Antes eu vou pedir que deixe um comentário para engajar, deixa a curtida, compartilhe o vídeo e se gosta do conteúdo que eu produzo, esse enfrentamento contra a extrema-direita, quem quiser puder contribuir, qualquer apoio que será muito bem-vindo. Fica com a fala. E isso está acontecendo exatamente agora com o Nicolas Ferreira, já que o assunto é o Trump querendo punir. O Nicolas apareceu um tempo atrás dizendo que xingar o Biden era liberdade de expressão. Pois é. Agora ele aparece dizendo que quem xingar o Trump tem que ser banido de entrar nos Estados Unidos mesmo, que tá certo. Uma hipocrisia. Então você vê como Principalmente for um comunistinha, né? Exato. Alguém pequeno e que não, enfim, exato. Aí tem que parar mesmo. Então eu te pergunto o seguinte, o que acontece quando a máquina pública for parar na mão de um cara cínico igual o Nicolas, que não tem um valor absoluto que ele defende? Porque, primeiro, xingar o Biden é liberdade de expressão, democracia, porque eu não sei o que esse cara tá querendo apitar na democracia americana, mas é democracia. E agora que desceu a portaria do Trump, que quem xingar o Trump vai ser punido, ele defende, é isso aí, quem xingar o Trump, quem xingar o Trump vai ser punido de entrar lá, tá certo? Não tem agora. Então, ninguém defende valor absoluto. E viver num mundo assim é viver a um passo do abismo.
Pelo menos uma fala honesta, porque coerência nunca foi o forte da direita. A direita não defende valores, nunca defendeu. A direita engana os seus simpatizantes. Estamos vendo aí no caso da deputada Carla Zambelli, todos eles muito enfáticos em defenderem os direitos da parlamentar, mas inverte sinais. Será que se essa parlamentar fosse do PT, fosse de esquerda, eles estariam defendendo os direitos da parlamentar como estão defendendo da Carla Zambelli? Pelo menos com o Glauber Braga, a gente viu que não é bem por aí, né? Deixa nos comentários a sua opinião e se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto. Vamos lembrar, o pai do primo dele, que é tio do Nicolas, e o pai do Nicolas tem aí uma igreja evangélica, e o Nicolas também falou que desde que ele é criança, essa igreja evangélica faz trato com traficantes para pregar lá na área em que os traficantes eles dominam. E eu já te falo aqui de antemão, nenhum traficante deixa aí alguém entrar na área deles, seja para pregar ou para qualquer outra coisa, sem que eles ganhem algo em troca. Seja dinheiro, ou algum tipo de favor, ou qualquer outra coisa. Geralmente é grana mesmo. Olha essa bomba. Nicolas Ferreira manda emenda parlamentar no valor de 1,5 milhão para a cidade onde seu tio concorreu à prefeitura. Por acaso esse tio é pai do Glaicon, sabe? O preso com Pois é, pai do traficante. Você lembra que o Nicolas postou a fake news sobre o Pix, fazendo com que a Receita tivesse que anular a nova normativa que ajudaria a prevenir facções criminosas do crime organizado de lavar dinheiro? Essa história tá ficando estranha. E agora o primo do Nicolas é preso com essa quantidade incrível de droga. Essa foi apreendida. E todas as outras cargas que não foram apreendidas. É, amigo, claro que isso é só elucubração. Mas será que supostamente não poderia o Nicolas já ter feito essa fake news pra ajudar essa galera do crime organizado, que de repente mexe com drogas, que de repente é envolvida com a família dele? Pois é, amigo. Isso aí é o perfeito retrato da hipocrisia bolsonarista. E se você gosta de opiniões e análises políticas e teorias da conspiração como essa, já segue o perfil aí. Valeu.